Gravando! Então, eu estava falando sobre situações odontológicas aí, de que o paciente quebra um dente, ou tem uma cárie grande que faz uma restauração, quebra a restauração, né? Então, como esse caso aí, e em casos como esse, o dentista consegue resolver, geralmente no consultório, né? Então, ele faz um ataque ácido, até separei aqui, ó, um condicionamento ácido. Se tiver cárie, tem que limpar a cárie e tudo mais, mas ele aplica um ácido fosfórico a 37%. Isso aí quem descobriu foi Bonocor, não vou lembrar bem a data. Na aula que vem, acho que vai aparecer aí o Bonocor, né, que inventou isso daí de fazer um ataque ácido no dente. A Marielle está pedindo para entrar na aula. Já autorizei, já foi. Então, o dente, ele fica poroso. O esmalte, ele perde o brilho. Se seca assim, ele fica bem opaco. Parece que, né, ficou poroso, né? Cria micro-retenções no dente. E na dentina, que nem eu expliquei para vocês, a dentina tem túbulos, né? Túbulos dentinários, que por isso que tem sensibilidade à dentina, que tem o prolongamento do odontoblasto, tem um líquido ali dentro. Então, isso aqui limpa os túbulos, desentope os túbulos, né, e faz com que o adesivo penetre, tá? Eu estou mostrando uma marca de adesivo. Caiu, né? Caiu da cadeira. Não, caiu a conexão mesmo. Caiu. Caiu. Se ficar ruim, eu corro lá para dentro mesmo e vamos que vamos. Vamos de novo, então. Eu abri a janela lá na sala. Eu acho que vai melhorar um pouco. Vamos ver. Vocês estão aí ainda? Estão aí? Sim. Yeah. Mais ou menos. Mais ou menos? Se tiver muito ruim a conexão, vocês me avisam, tá? Eu estava falando do ataque ácido, né? Condicionamento ácido, que é feito no dente. Aí depois é colocado um sistema adesivo. Existem várias marcas, né? É um líquido, né, que possui solventes, né? Dependendo da marca, pode ser álcool, acetona, mas possui um monômero aqui dentro. O monômero a gente vai explicar, entender o que é um monômero. Passou uma moto aí. O que é monômero na aula que vem. Tá? Que aí a gente vai falar sobre resina. Vamos falar sobre resina acrílica na aula que vem. Tá? Então ele passa esse monômero, ele penetra. E quando põe a luz, ele polimeriza, endurece, vira um polímero. Né? Então, é uma cola que penetrou no dente e que deixa as ligações químicas pendentes para outro material se unir, que é a resina. E aí sim, temos várias cores de resina foto, né? Tem várias marcas também possíveis, várias, tem flow, que é fluida, azulzinho, né? Cor de dente, A2, A3. Então, tem opções, né? Geralmente no laboratório tem mais opções de cores do que no consultório. Né? Mas o dentista, então, consegue fazer com que a restauração se una ao dente, né? Um fenômeno que se chama adesão, né? Então, ele consegue essa adesão da restauração ao dente e aí resolve o problema por alguns anos. Né? A resina não é eterna. Então, mesma coisa quando tem cárie. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quando o dentista vai fazer, ele coloca a resina em cima desse monômero ou ele coloca esse monômero por um período, depois tira e depois põe a resina? Não, ele põe o monômero. Deu para entender? Deu. Ele pôs o monômero, ele possui solventes que fazem o monômero ir penetrar no dente. No esmalte é rugoso, ele gruda no esmalte até melhor, porque é rugoso. A dentina é úmida, tem líquido, não gruda muito bem, sabe? Mas o monômero, como ele possui
solventes, ele penetra nela. E aí ele tira o excesso. Entendi. Ele tira o excesso com o ar, assim, ele espalha um pouco aquele monômero, tira a empoçada, essas coisas, e põe a luz. Aí aquele monômero endurece, e como se vedasse o dente. Nesse momento, se jogar arzinho no dente, assim, já não dói mais, porque a dentina ficou com uma camada fina de plástico, certo? Entendi. Né? Porque semana passada eu fui no dentista e ela fez gingivectomia em mim, né? Certo. Aí, para poder fazer uma restauração, aí ela colocou esse monômero e mandou eu embora com ele. Agora eu volto daqui uns dias para fazer a restauração. Aí a minha dúvida é, ela vai fazer a restauração em cima desse monômero ou ela vai tirar o monômero para fazer a restauração? Ela deve ter feito esse monômero para tirar a sensibilidade, talvez, né? Entendi. Então ela vai fazer de novo o ataque ácido, vai fazer de novo o monômero. Tá? Então, beleza. Provavelmente. Entendi. Tá? Muito bem. Então, num caso desse, o dente está cariado ali, limpa a cárie, é a mesma coisa, ele restaura, tal, né? Agora, quando perde o dente, aí complica, né? Aqui é um desenho esquemático, só para vocês entenderem. Quando perde o dente, complica, né? Aí temos que partir para algum tipo de prótese para substituir o dente perdido. A tendência hoje é fazer implante, né? Pô, muito melhor, porque você não mexe nos dentes vizinhos, né? Mas, antigamente, que não tinha essa opção, ou hoje a pessoa morre de medo de fazer um implante, ou não tem osso, porque aqui embaixo passa um nervo, e não dá, limitações, ou a idade, fumante, diabético, cheio de problema, não vai dar certo, né? Então, aí o dentista opta, às vezes, por preparar o dente, né? Em termos financeiros, fazer 3 dentes de porcelana quase que equivale ao preço do implante à porcelana, né? Então, não compensa, não fica mais barato. Tem opções também mais conservadoras, tipo desgastar só em cima do dente e aí prender o dente só em cima, não desgastar o dente inteiro, os vizinhos. Isso chama-se prótese adesiva, né? Que parece uma borboleta o trabalho, é o dente no meio e 2 asinhas que vão ser coladas nos dentes vizinhos. A pessoa tem que limpar por baixo, aquilo não sai. Tem que passar fio dental por baixo do dente, né? Então, porque senão vai dar cárie e vai perder os outros 2, né? Então, isso já parte para uma prótese que a gente chama de prótese fixa. É um departamento da faculdade, existe um lá, onde é prótese fixa. Os professores da prótese fixa e tudo, né? E existem inúmeros materiais que podem ser usados para fazer e colar uma prótese, né? Então, aí a pessoa teria que passar o fio dental por baixo nessa prótese fixa. Também chamada de ponte fixa, porque é uma ponte, né? Tem um pilar de um lado, um pilar do outro, é chamado de pilar mesmo, e aí a gente tem uma ponte. O dente do meio chama-se pôntico, por causa disso. O que fica pendurado chama-se pôntico. Tá? Então, tem prótese com 1 pôntico, 2 pônticos. Quanto mais pôntico tiver, mais força, né? mais os dentes que estão segurando sofrem, certo? Senti que deu uma travada aí. Vocês estão aí? Todo mundo aí? Tudo bem? Tá todo mundo aqui. Uhum. Tá, beleza. Então, aí o dentista ele tem que fazer um preparo nesses casos, né? Ele tem que pegar o dente, não é só um cone que nem estava no desenho ali, né? Porque é bom que o dente tenha algum sistema antirrotacional, tipo, ele não gire, né? Porque cola melhor, ele trava só numa posição, né? Em uma posição ele cola melhor. Ele não entra assim ou assim ou assim. Se fosse cônico, o dentista não ia nem saber como colar o dente. Opa, é assim, 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 assim. Ia ficar meio perdido, né? Então, existem algumas características que o preparo deve ter, né? O preparo é esse desgaste que o dentista faz. A principal característica é ser expulsivo, né? O preparo tem que ter umas paredes inclinadas, né? Se for retinha, parede paralela, dificilmente você vai conseguir colocar um material colado ali dentro, né? Então,
Até porque o cimento não tem por onde escapar. Você imagina que você põe uma cola e aí vai colocar as paredes paralelas. Aí entra justo. E aí lá dentro o cimento não consegue sair e não entra. Então, não é possível com as paredes paralelas. Se for possível, não fica bom. Então, sempre vai ter uma inclinaçãozinha, que a gente chama, o preparo é expulsivo. Expulsivo, essa palavra não é nova, né? Então, olha aí que foto bonita, é um dente gelado, muito bem. Então, esse preparo, o dentista faz com brocas diamantadas, né? Dependendo o quanto desgasta, precisa anestesiar, se chegar lá na dentina vai começar a doer, né? Às vezes é até melhor tratar o canal antes para garantir, não fazer a prótese e depois de alguns anos aquele canal dá problema e você perde a prótese, né? Mas dá para fazer sem tratar o canal, o dente fica protegido, fica vivo, envolto por algum trabalho, né? E dura a vida inteira, né? Se não sofrer nenhuma agressão, o nervo, aquecimento na hora de desgastar, qualquer dano na polpa, ele sobrevive e não há necessidade de tratar o canal. Ali vocês estão vendo o céu da boca. Tá cortando. Tá cortando? Vou mais perto da porta aqui, vamos ver. Ali dá para ver o céu da boca, uma estrela lá no céu da boca. Brincadeira. Marcelo, Pode perguntar. que nem esse incisivo que eu mostrei para você, né? A gente fez a extração, dá para como usar a coroa do próprio dente para fazer alguma restauração, assim, um implante, alguma coisa assim, uma prótese com o próprio dente ou não? Antigamente se fazia isso. De novo. Eu entendi. Antigamente se fazia isso, reaproveitar o dente da própria pessoa para pôr na prótese. Mas não é uma coisa muito... Na coroa não dá. Colar no próprio dente não dá. Eles já puseram em dentadura, sabe? Colocar em prótese provisória que você tira, você prende com resina o próprio dente da pessoa. Isso é uma coisa emergencial, né? Mas não é muito utilizado isso, não, viu? Hoje os materiais fazem tão bem dente que... Do meu filho eu acho que vai ser assim. Parece que vão usar os 2 dentinhos dele mesmo, com grampo, e certo. só quando ele completar 18 que vai fazer o implante. Então, porque o dente não vai alterar, né? O formato que ele tinha. É mais fácil, né? Então, mas é provisório, né? Não é uma coisa que vai fazer... Provisório, que depois ele vai fazer outro. Aí não vai aproveitar o dente. A cerâmica que vai fazer, né? Vai ficar mais bonita do que o dente dele, entendeu? Encaixado ali. Então, boa pergunta, tá? Então, reparem a característica desse preparo aí. Esse preparo, ele está subgengival. O que é um preparo subgengival? O que significa isso que eu falei? É abaixo da gengiva? Boa. O dentista ele foi indo ali para baixo da gengiva. Por que ele às vezes faz isso? Para tentar esconder a emenda, né? Porque o trabalho vai ter uma emenda ali. Aqui é prótese, aqui é raiz ou dente. Na hora que cola fica uma linha e ele está querendo que não apareça, né? Então, principalmente trabalhos que tem metal, né? Que ameaça aparecer um cinza daquele metal ali no bordinho, ele tenta esconder isso para baixo, né? Às vezes acinzenta até a gengiva, porque a gengiva é translúcida, passa luz. E às vezes se tiver um cinza lá por baixo da gengiva, aí quando você vê a gengiva está cinza, assim, você fala, nossa, a gengiva cinzentou aqui. Na verdade é um reflexo, né? O metal que está por baixo, certo? Mas isso daí é um preparo subgengival. Complica para o dentista moldar isso daí, sabe? Porque ali tem sangue, é úmido. O dentista, quando vai fazer um trabalho definitivo, ele tem que colocar um fiozinho dentro dessa gengiva. Já viram isso? Um fiozinho que ele vai enfiando por baixo da gengiva para a gengiva abrir. E aí, com o silicone, entrar ali dentro e ele conseguir moldar, né? Esse término. Né? Linha de término, onde vai terminar a prótese, né? Então,
é uma coisa que complica para o dentista. Quanto mais para baixo da gengiva, né, mais difícil a moldagem. E tem um limite, porque lá para baixo, chega uma hora, tem um osso. Né? Então, ele não pode ir escondendo, porque a pessoa vai perder o osso. Né? O osso tem um espaço biológico, que se chama, né? Que é uma distância entre a coroa e o osso, né? Que tem que sempre respeitar. Se invadir, o osso desce, faz outro espaço biológico mais para baixo e o osso vai descendo. Então, o dentista pode esconder por baixo da gengiva, mas existe um limite. Né? Não pode ir entrando, porque vai chegar uma hora e vai começar a perder o osso por causa daquele desgaste. Invadiu o espaço biológico. São coisas que vocês podem pesquisar e essas palavras de espaço biológico. Né? Então, veja só, esse preparo, né? A pessoa, isso é foto da internet, tá? Foto antiga, tá? Então, só para vocês visualizarem 2 casos. A pessoa, num caso, ela já tem próteses aqui, pelo jeito tudo aqui é prótese, né? Mas tudo bem, ó, como é que o dente estava escuro, estava com cárie, e já não ia dar mais para fazer restauração, passou o limite, né, do dentista resolver no consultório. Não vai aguentar, né? Não vai revestir tudo isso com uma restauração. Não vai. Nós estávamos falando sobre esse Só caso. quando você compartilha a tela. O quê? Só quando você compartilha a tela. Vou tirar um print para mostrar para você depois. Ah, O beleza. que é que fica aparecendo. Ah, entendi, que aparece o lápis. Aham. Ah, beleza. Tá bom. Então, vocês entenderam a função do núcleo? Aqui, ó, do núcleo. Entenderam a função dele? Sim. Para colar uma prótese sobre o núcleo. E por isso que as partes são separadas. Se der problema na prótese, não precisa remover o núcleo. Tá? Resumindo, é isso. Tá? E existem várias formas de fazer núcleo. Aqui tem um metálico. Tá? Aqui eu não consigo identificar bem na foto, mas pode ser que tenha um pino de fibra de vidro com uma restauração de resina ali, que o dentista conseguiu fazer isso direto na boca, às vezes, entendeu? Então, às vezes, tem outras formas de construir esse miolo, vamos dizer assim, essa parte interna, esse recheio, onde vai ser cimentado o dente, tá? O importante é que ele tenha esse formato que a gente vai estudar logo mais. Então, dessa forma, a gente tem uma prótese aqui, então, cimentada, né? Olha lá, aquela que foi desgastada pelo dentista, colocou 3 elementos, né? Uma prótese fixa de 3 elementos, sendo que esse aqui fica penduradinho aqui, ó, é o pôntico, né? E os que seguram, que estão presos, né? Que são colados, são os pilares ou os suportes, né? Desta prótese, tá? Então, depois a gente vai estudar quantos pônticos podem ser feitos, né, por pilares. É meio que um exercício de engenharia, né, isso daí, né? Porque você deve imaginar que uma ponte, né? A gente não pode pôr um pilar aqui, 1 quilômetro de ponte e outro pilar lá longe. Não vai dar certo. Ou ela quebra, né? Ou afunda os pilares. Então, sempre o dentista vai ter que ter algum cálculo para saber quantos pilares e quantos pônticos. Um dente e outro dente seguram, tudo bem, um do meio, beleza. Agora, começar a colocar 2 penduradinhos, 3 penduradinhos, 4, não vai dar certo. Aqueles dentes que são pilares, eles forçam demais, 120 quilos só nos 2 lá. Aí eles começam a ficar mole e perde aquele trabalho, tá? Então, não dá. Ok. Aqui também em cima, mas só para vocês verem o conceito. Ih, fiz besteira. Calma que eu já volto lá, devagar.
só para vocês verem o conceito do Schillenburg. O Schillenburg meio que é o cara, o papa da prótese fixa, da prótese fixa clássica, né? De como começou a fazer troquéus, né? Como moldagens de prótese fixa, estruturas de prótese fixa, com cera, com resina. Tudo esse beabá da prótese tem no livro dele, Fundamentos de Prótese Fixa. Né? Tudo com desenho, sabe? O modelo de gesso é desenhado, a forma, serrando o modelo, é tudo desenhadinho. Um livro interessante, assim, antigo já, mas que a gente, inclusive, citou no módulo de oclusão. Né? Então, segundo esse cara, o Schillenburg, que eu brinco que é o nome de um sanduíche, se eu tivesse uma lanchonete na faculdade de odonto ou num curso de prótese, uma lanchonete, eu ia colocar lá Schillenburg com queijo. Ia ficar legal, né? Schillenburg. Bom, ok, sem piadinha. Prótese fixa é a arte e a ciência de restaurar com metal fundido ou porcelana os dentes destruídos e de recolocar os que faltam mediante cimentação. Então é a arte ou ciência de restaurar com metal fundido ou porcelana. Já está desotalizado aí, né? Porque hoje existe a resina foto também, com fibra de vidro, né? E vários tipos de porcelanas que são cerâmicas, na verdade, cerâmica prensada, Cadican, zircônia, feitas por Cadican também, né? A forma de fazer. Então, ficou um pouco ultrapassado esse conceito, né? Mediante o quê? Uma cimentação, que também já está ultrapassada, porque hoje nós também temos parafusos que prendem implantes, são próteses fixas. Mas tudo bem, só para vocês começarem pelo básico, pelo clássico aí do fundamentos de uma prótese fixa, tá? Ok, vou tela grande, porque não estava dando para ler. E então, para fazer essas próteses fixas, que podem ser metal, metalocerâmica, metaloplástica, cerâmica, né? A pessoa não pode ficar sem um dente, né? Enquanto vai estar fazendo esses trabalhos, que a gente vai estudar mais aprofundadamente cada material, né, na hora certa, tá? A próxima aula vai ser sobre resina acrílica. Esse daí que vocês estão vendo não é propaganda, tá? É só um exemplo de uma marca de resina acrílica. Olha lá que vem escrito nessa daí. Acrílico autopolimerizante. Autopolimerizante é que ele endurece sozinho. Ele tem uma química, ele é quimicamente ativado. Na hora que mistura o pó e o líquido, ele está mostrando só o pó, mas ele tem o líquido. Então mistura o pó e o líquido, aquilo lá reage e vai polimerizando até que endurece. Esse é o material que é mais utilizado para fazer provisórios. Tá? Que então é o material que vai segurar a onda enquanto o dente definitivo não está pronto. Tá? É um material que tem infinitas indicações, né? Provisório, né? Próteses totais, só que daí é resina, mas daí a forma de endurecimento é diferente, ela é termo, precisa aquecer para ela endurecer. A autopolimerizável endurece quimicamente. A termopolimerizável endurece colocando calor. Mas o material, a química dele é o mesmo, muda a forma de polimerização. Tá? Então tem muita coisa, os aparelhos de orto, né, provisórios, prótese total, aparelho de orto, provisório, prótese total. Bom, então tem um monte de indicação, né? Até consertar o chuveiro quando quebra aquele plastiquinho e tal, né? Uma coisa fantástica a resina acrílica. Então, mas é um provisório, tá? A resina acrílica ela começa a dar mau hálito. Como é um material poroso, começa a impregnar a bactéria no dente e ele começa a inflamar a gengiva. E toma quente, toma frio, 1 hora ele acaba soltando. Eu acho que eu já tinha dito até isso daí. Então imagine, a pessoa desgasta os dentes, né? Olha aí o núcleo, né? Se a pessoa fizesse, se o dentista não fizesse esse núcleo,
esse núcleo que está aí douradinho, tá vendo? Esse núcleo douradinho, metade do preparo é núcleo, ele está entrando dentro da raiz, ele tem um espetinho assim, que é a parte interna, expulsiva, que o dentista preparou lá dentro, tirou a massa que tinha dentro do canal, porque tratou o canal, aí ele foi lá e colou, vocês não estão vendo o pino lá dentro, estão vendo só a parte douradinha que nós estamos enxergando aí, tá? Mas ele está entrando lá dentro, e para tirar esse danado aí não é fácil não, tá? É complicado, às vezes tem que tirar. Vai que dá um problema no canal aí, sei lá. Mesmo tratado o canal, o diacho resolveu infeccionar 5 anos depois. Acontece, que foi a pergunta que a Aline mais ou menos tinha feito. Até depois de tratar o canal, às vezes, se ficou alguma bactériazinha lá dentro, maledeta, ela pode começar a se reproduzir num lugar quentinho ali, e essa infecção, depois de um tempo, apareceu uma recidiva. Ninguém quer, mas pode. Ok? Então, se tiver que tirar esse pino, complicou, tá? Às vezes, quando não sai... Ô, professor, esse dente aí ainda tem raiz, né? Tem raiz, exato. Inclusive, o pino está colado dentro da raiz, por dentro, né? Então, a raiz tá no osso, a raiz está no osso, né? Então, é muito melhor que implante isso, muito melhor, porque né? É o dente. Só não tá vivo, tipo, você tá mais gelado, quente, ele não vai doer. Ai, que gelado, ele tá morto. Uhum. Tratou o canal, né? Mas ele tem um amortecedor natural, né? Como é a raiz? A raiz está lá no osso e tem os ligamentos periodontais, isso aí tem aquele amortecedor natural que os implantes não têm. Né? Então, ai, que tá vibrando. Então, Então, é no dente da pessoa. O dente da pessoa foi quebrando, restauração, chegou num ponto que só tinha aquela metadinha ali, que vocês estão vendo ali, sem contar o metal. Se o dentista falar, eu vou fazer o dente aí colar, toda semana o paciente volta falando, olha, soltou. Por quê? Porque tem o quê? 2 milímetros de dente ali, 3 milímetros, né? Aí cola, o dente gira, o pessoal morde alguma coisa, o dente dá aquela girada e solta. Né? Então, o dentista fala, não vai ter jeito, vou ter que fazer um núcleo. Geralmente ele já sabe antes, não passa esse perrengue. Né? Então, ele fala, deixa eu fazer esse núcleo antes que esse dente fique soltando. Então, ele pega, faz esse pino aí, geralmente uma técnica possível ele fazer de resina direto na boca, ele vai lá, um palitinho de resina, põe. A mesma resina que eu falei agora, a resina acrílica, né? Também tem essa função de a gente fazer coisas que a gente quer que vire metal. Ela derrete no forno, o metal entra no lugar e aquilo que a gente tinha de resina vira metal, né? O mesmo formato. Então o dentista faz esse pino, às vezes, direto na boca, ele faz um pininho, endurece, vai esculpindo, pega a broca, desgasta, fica um pininho vermelhinho assim. E aí ele manda para o laboratório e fala, funde para mim. Aí volta o pininho de metal, ele vem, colou. Está colado os 2 pinos. Aí ele não pode falar tchau, até semana que vem tá pronto, né? A pessoa não vai poder sair assim para dar aula, por exemplo, entendeu? Então, ele tem que fazer 2 provisórios, que aí já não é provisório, já é o definitivo pronto, mas precisa entender, tá bom? Ok. Então, as próteses fixas, a gente tem algumas opções, assim, tem próteses que são para reconstruir o dente. Tipo, o dente, a parte interna dele está destruída e o dentista coloca... que foi? Eu tava falando aqui com a minha mãe, ela falou assim que se é combinado os protéticos eles colocar o provisório maior que o dente normal para depois para forçar a voltar lá. Eu ia falar disso, sabia? Eu ia mesmo. Falou, uma boa pergunta essa daí, viu? Assim, tem dentista que realmente não gosta de caprichar no provisório. Se pudesse, ele fazia o provisório vermelho, né? Porque daí a pessoa volta para fazer o definitivo, porque às vezes faz um dente lindo, maravilhoso, né? E aí, tchau mesmo. Não volta mais, né? Não volta mais mesmo. Só que, assim, é importante
para o dentista ele estudar, assim. Então, às vezes, o provisório é bom você pegar e já tentar deixar o mais perfeito possível, para ele ver se ele está indo bem. Assim. Então, gostou assim? Para o dentista ter esse flashback. Você gostou do dente? Ah, sim. Ah, tá, eu queria mais claro. Aí você já sabe que na porcelana tem que fazer mais claro. É um estudo para o definitivo, você está entendendo? Então, eu achei muito redondo. Aí você já sabe que no definitivo você faz mais quadrado, né? Bolo desse tamanho, só que aquela bola dentro da boca, pai. Olha, ela falou... Obrigada, professor. Beleza, ela falou uma coisa que eu vou falar também. Ok, então, olha lá, eu fiz um dente aí, olha lá, fez um dente digital, olha lá, então a prótese fixa, ele põe uma colinha, no caso do provisório, ele põe uma cola provisória, porque na semana que vem ele vai ter que tirar, moldar, aí depois vai ter que provar, ver se fica bom, tira, põe, toda hora põe. Então, geralmente, ele põe uma cola provisória. Agora, tem paciente que chega, olha, cola para valer, que eu só vou fazer esse dente daqui a 1 ano. Aí o dentista põe uma cola mais duradoura, mas não é um trabalho duradouro. Uma hora ele vai acabar soltando, ou uma hora a gengiva vai acabar inflamando, ou vai começar a dar mau hálito, né? Então, colou, tá colado. Então, colou, olha lá, ele fez um provisório feio, pode ver, tá até quebrado, ó. Na hora que ele foi colar, já quebrou, então tá bom. O objetivo dessa cimentação é selar esses espaços vazios que tem por dentro da prótese, né? Então, só a prótese, as bactérias iam entrar, né? E fazer a festa ali dentro. Ter um gap, um espaço, que é inevitável. Sempre vai ter um espacinho, né? Por mais preciso, não vai encaixar como se fosse, né, aquelas peças industrial. Então, precisa de cola, né? Então, a cola ela sela os espaços vazios e não deixa as bactérias entrarem. Mas essa cola é o tendão de Aquiles, né, da prótese, né? Porque você pega uma prótese metalocerâmica, puta, isso daí pode durar 25 anos na boca, né? 30 anos já pode durar uma cerâmica na boca. Um problema é a cola, né? Se tiver, quanto maior o espaço, quanto mais mal adaptada a peça, ou seja, tem mais espaço, quanto mais vão tiver, menos dura a prótese, porque o cimento está exposto. E o cimento é que vai começar a ser atacado por bactérias, por ácido, quente, frio, e aí ele acaba se deteriorando e as bactérias podem começar a infiltrar. Chega uma hora ou dá cárie por baixo, por dentro, ou a peça sai. Então, quanto mais justa essa peça, quanto menos espaço tiver, mais ela vai durar. Isso é fato, tá? Pra vocês terem uma ideia, uma bactéria tem um espaço de 5 microns. É o tamanho de uma bactéria, 5 microns, em média. Né? Um dente que é feito de ouro, né? que é uma adaptação perfeita, nossa, só, que tá maravilha, é em torno de 20 a 25 microns. Então dá para passar 5 bactérias de mão dada aí, né? Mesmo estando perfeito. Tá? Então, agora, trabalhos mal adaptados, geralmente o dentista percebe com a sonda. Né? Aquele explorador, ele vai lá bem aonde a emenda da prótese. Se enroscar, tiver um degrau, é sinal que já tem uns 100 microns aí de espaço, entendeu? Então, aí a prótese está mal adaptada. Ela precisa ver aonde está pegando para tentar encaixar melhor esse trabalho que não está bem encaixado. E a chance de soltar é maior. Né? Então, detalhes aí das próteses fixas. Tá? Então, eu já tinha comentado isso. Às vezes o dentista ele faz trabalhos que manda para o laboratório em lei, seria dentro do dente. Né? Ele desgasta num formato assim expulsivo dentro do dente também, para que venha um bloquinho com o formato do dente, aí aquela brincadeira, complete o dente. E aí você cola aquele tijolinho no meio da oclusal e você reconstrói. Pode ser até com cerâmica. Né? Então, parece um piso no meio do dente que tem já o X lá da oclusal e tal, e aí na cor certinha, aquele colado é para um trabalho muito duradouro. Né? Mas, geralmente, em lei, o dentista resolve no consultório.
90% dos casos, ele não vai moldar e mandar para o protético fazer a inlay. Acho difícil. Hoje em dia, né? Ele vai lá e fazer o isolamento e vai pôr resina grudando no dente até, mas é possível fazer uma inlay no laboratório, ok? Agora, quando a restauração vai aumentando, aí já cobre as cúspides, e aí tem áreas subgengivais, ou seja, já escondidinha por baixo da gengiva. Aí o dentista fala, ixi, vou fazer essa resina aí, vai entrar saliva, sangue, vai ser um fuzuê, eu não vou conseguir fazer isso direto na boca. Então ele molda, ele desgasta o dente de uma forma que fique expulsivo. A peça tem que encaixar. Se tiver um buraco lá dentro, não vai dar para encaixar um tijolo que entre por uma entrada fina e lá dentro tem um buracão. Né? Não vai dar para entrar uma peça assim. Então, ele vai ter que abrir as paredes, deixar expulsivo, deixar de um formato que brincar de Tetris. Aquilo lá tem que encaixar perfeito naquela parte que está no dente da pessoa, né? Então, quando recobre a cúspide, sobe a cúspide, se fala onlay, sobre as cúspides, onlay. E esse termo já é um pouco novo. Overlay é quando recobre, vai over, né? além da cúspide. Né, overlay. Na minha época, sempre foi onlay, era tudo onlay. Cobriu a cúspide, é onlay. Não importa se é um pouquinho, um poucão. Cobriu a cúspide, era onlay. Agora, hoje em dia, existe esse overlay, tá? Que é um termo atualizado. Quando recobre, né, over, passa a ponta da cúspide. Ok? Overlay. Isso daí tem na lista de preço do protético. Né? Ele vai estar lá. Inlay de resina tem um valor. Inlay de cerâmica. Onlay de resina. Onlay de cerâmica. Né? São trabalhos fixos, mas para reconstruir aquele dente que estava cariado, quebrado. Né? Então, reconstrói um dente. Tá? Ok. Aqui um exemplo de laboratório, uma onlay, né? Cobriu as cúspides. Na vestibular está até overlay, né? Ali, olha, overlay na vestibular que passou da cúspide. Mas não é coroa total ainda, não envolveu o dente inteiro. Coroa total é quando envolve o dente inteiro, né? Aí o preparo mesmo, né, do dente, a volta toda que a gente chama, né, o preparo para a coroa total, né? Aqui ele preservou. O dentista sempre vai querer preservar. Né? Eu vou pegar, vou fazer um encaixe aqui nesse lugar que está destruído, e aquela parte que está boa ali da vestibular, eu vou tentar não desgastar. Né? Vou tentar preservar. Né? A odontologia ela é muito mais preservadora hoje em dia. Antigamente, arranca isso aí, tá desse jeito, arranca esse negócio aí, pronto. Hoje em dia, não, a gente tenta até não desgastar o dente além da conta. Então, se o dente está bom na vestibular, mantém. A gente recobre a lingual que está estragada. A vestibular deixa do jeito que está. Né? Então, fazendo esses trabalhos parciais, né? Não é coroa total, é uma coroa parcial. E parcial tem várias subdivisões. Quando pega parcial, coroa 3/4, pega 3/4 do dente, né? Então eles começam a ter 7/8, né? Deixa um pedacinho, o resto recobre tudo. Então tem subdivisões desses preparos, tá? Mas o dentista vai estar sempre tentando preservar o máximo possível dos dentes. E aí sim, quando ele desgastou o dente, né, seja coroa total, às vezes uma onlay e tal, ou um dente da frente, a técnica que o dentista mais usa, que tem inclusive no livro do Schillenburg, é a técnica da bolinha. Aí não está bolinha, está quadradinho. Quadradinho é melhor que bolinha. Mas no livro está como técnica da bolinha. O dentista prepara, o dentista precisa ter alguma habilidade. Né? Muitos dentistas não têm essa habilidade para fazer um provisório direto na boca, às vezes recém-formado e tudo. Então, aí ele prefere moldar e mandar para o técnico fazer o provisório. Tá? Mas o dentista tem essa possibilidade de o quê? Ele desgastou o dente da pessoa, aí ele fala, nossa, essa pessoa não pode ficar sem dente, né? Não vai conseguir mastigar direito. Então, a gengiva vai acabar machucando a gengiva, tá tudo aberto aí. Precisa pôr um dente para proteger a gengiva e tudo. Então, ele pega a bolinha, mistura o pó líquido, né, da resina. A resina ela vai polimerizando, ela vai ficando cada vez mais massa.
ela é meio líquida, vai ficando mais massa, até que ele consegue fazer uma bolinha, né? Aí ele passa vaselina no dente, passa vaselina nos dentes vizinhos, às vezes vaselina em cima também, né? E aí ele pega aquela bolinha e encaixa no dente que já está preparado, né? O dente já está preparado. Na hora que ele encaixa ali, ele adapta bem, aí já pede para a pessoa morder. Aí vai amassar aquela bolinha, vai amassar. É muito legal essa hora, agora a aula de oclusão. Né? Quando primeiro molar inferior, por exemplo, que a gente está fazendo aí, não, é primeiro ou segundo? Vamos supor que fosse o primeiro molar superior, inferior, eu estou fazendo o primeiro molar inferior. Na hora que eu fiz a bolinha e coloquei, aí a pessoa amassa a bolinha, a bolinha ela entra na fossa mesial do molar superior, entra na fossa central e entra na fossa distal. Já fica 3 cúspides certinhas assim na bolinha. Na hora que ela morde e abre, né? Aí você já vê lá 3 cúspides, já forma. Né? Parece que é um negativo um dente do outro. Você morde e já fica pronto o dente embaixo. Não fica pronto. Mas você já sabe onde está as cúspides, já sabe onde a mesolingual está ocluindo, ela já amassa, quase que forma um Y no dente embaixo, na bolinha de resina. Na hora que você fecha, na hora que abre, quase que já tem um Y lá onde está a bolinha mole ainda. Aí o dentista vai lá, pega um Lecron, uma coisinha, e vai ajeitando o suco, faz. Eu gosto de pegar essa bolinha que ainda está endurecendo, eu recorto uma tesourinha, as bordas, assim, tal, encaixo de novo. E tem que tomar cuidado para ele não polimerizar e grudar ali. Aí começa a esquentar na boca, não sai. Aí o dentista às vezes pode passar perrengue nisso daí, porque a bolinha endurece ali e não quer sair mais. Eu já passei por isso, mais antigamente. Mas são perrengues que a gente não gosta. Então, às vezes o dentista ele não gosta de fazer isso na boca, né? Fazer a bolinha, pôr. E se for um dente da frente, um central, fazer uma bolinha e vai lá, meu filho, faz um centralzão aí com a bolinha. A mesial é mais reta, a distal arredondada, aí o símbolo, a crista marginal, pôr é para fazer ali na hora, né? Não é fácil, né? Então, o dentista ele pode chegar, em vez de encarar a resina no vamos que vamos, ele molda e manda para o técnico faz o provisório, devolve para ele, aí sim, ele com o provisório na mão, aí ele desgasta o dente, dá uma ajeitadinha naquele provisório que não vai encaixar tão bem, mas o formato já está certo, e aí ele cola aquele provisório que o técnico já fez. O tempo vale a pena também, né? Para dentista que tempo é o dinheiro, né? Então você moldar é rapidinho. Aí o protético já fez, ganhou tempo para você. E aí o dentista recebe o dente, ele só vai ter que desgastar e adaptar aquele que já está pronto na boca da pessoa. É mais fácil adaptar do que fazer do zero, né? Então ele ganha tempo, né? Então provisório é um trabalho que se faz bastante também nos laboratórios. Quanto maior o provisório, né, você deve imaginar que é maior a dificuldade de fazer. Então, o dentista vai querer, quanto maior a prótese, que o técnico faça o provisório e para ele sobre só fazer o preparo e aí sim, o provisório já pronto, ele cola. Né? Então, o dentista ele que vai ter que estudar e planejar, decidir, né? Falar, aqui vai ser pôntico, esse aqui vai ser pilar. Eu vou precisar de mais um pilar, porque senão isso aqui não vai aguentar, vou desgastar o outro dente também. Então é ele que faz o planejamento, né, dessa prótese fixa, né, para ela funcionar. E ele é o grande responsável, né? Se amolecer o dente da pessoa, ele é o responsável. Né? Ele que viu a oclusão, ele que aprovou, colou, gostou do trabalho, cimentou. Então, se der alguma coisa errada, o dentista é o responsável. Se o dente ficar mole, a culpa é do protético. Não, né? Você cimentou, você é o responsável, tá? Legal, o responsável legal. Agora, se a prótese fratura e aí tem uma porosidade interna, aí pode ser que leve a culpa para o técnico, e o técnico tenha que repetir aquele trabalho, porque existiu uma falha estrutural no trabalho que o técnico fez. Né? Tudo bem que ele não tem culpa, muitas vezes, né? Então, mas o responsável pelo trabalho vai ser o dentista. Ele que vai estudar, planejar, decidir o material, vai ser resina, vai ser cerâmica, vai ser metal, né? Qual vai ser o trabalho? É o dentista que vai decidir e o técnico vai realizar.
né? Então, o dentista vai ter que saber princípios de preparo. É o tema da próxima aula que a gente vai aprofundar mais, né? Princípios da aula, para depois falar sobre resina. Tá? Então, princípios de preparos, que o Schillenburg, inclusive, tem um livro. Né? Já é mais coloridinho, né? E bacana, que se chama Princípios de Preparo. Inclusive, que seriam como melhorar para que o dente não solte facilmente. Como deve ter um preparo que a peça encaixe e com a cola não solte, né? Qual é o formato ideal? Quais as características para o dentista desgastar de forma ideal o dente do paciente? E os técnicos têm que fazer também, têm que saber princípios de preparos. Primeiro, porque para fazer um provisório, é um provisório aqui, ó. Um provisório de 3 dentes. Olha, ele é bonitinho, ó. Parece um definitivo, ó. É resina acrílica. Tá, olha lá o pontico. Dá para ver o pontico aí, o dente penduradinho, ó. Ó, o dentista, ó, ele fez o preparo, ele preparou, né? Nossa, tá cimentado já. Então, os 2 dentes estão em formato expulsivo, ó, foi feito o preparo. E esse preparo, muitas vezes, é o protético que faz. Né? Então, a confecção dos provisórios, o dentista molda, o dente está inteiro ainda. O dentista moldou, o dente ainda está inteiro. Ele fala para o protético assim, olha, prepara para mim o dente, nesse caso aqui é o 13 e o 15. Prepara para mim o dente 13 e o 15 e faz um provisório porque eu vou arrancar o 14. Ou agressivo. Professor, pode falar. Se o provisório ele não tiver um apoiozinho do lado e o dente tiver fininho demais, ele corre o risco de ir para frente o dente? O implante? Você está falando de implante? Não entendi a pergunta. Uhum. O dente vai para frente, o implante? É dente ou implante? Não, tipo assim, se o dente tem o dente vizinho, sabe, do implante que você fez. Aham. Ele, tipo, tiver fininho, desgastado, Certo. ele corre risco de vir para frente? Todo dente que não está encostando no vizinho pode ir para frente, pode ir para o lado, o dente pode movimentar. Se ele não está bem estabilizado, tipo o dente encostando no outro, né? Aí, se ele tiver assim, aí ele já tem a tendência de tombar. Às vezes ele pode ir para frente. Se a pessoa ficar fazendo movimento com a língua, ele pode ir para frente. Se tiver alguma força, ele vai para onde a força vai. Se eu ficar empurrando com a língua aqui, ó, todo dia, meu dente vai para frente. Se você ficar fazendo assim, ó, todo dia, ele vai para trás. Então, depende das forças que tiver na boca. Depois você me pergunta melhor, explica esse caso aí, para saber quem é, como que é e tal e coisa. Tá? Tá bom. Mas a confecção desses provisórios, às vezes, que nem eu estava falando, o protético, o dentista fala assim, olha, o dente 13 está inteiro, eu vou arrancar o 14, e o 15 está inteiro. Você faz um provisório para mim, arranca o 14, aí você vai lá com a broca, arranca o 14, aí pega o 13, prepara, pega o 15, prepara, e já faz isso aqui para o dentista. Né? Ó, você já fez isso aqui. É o que o dentista vai fazer ainda, ele não fez. Arrancar o dente do meio e afinar os outros 2. Aí você já agiliza para ele, olha, eu já fiz aqui a escultura, eu copiei os dentes que ele tinha, tá igualzinho antes. Né? Então, olha aí, já fiz os dentes. Igualzinho era antes, só que agora em resina. Eu copiei e fiz em resina. Ah, obrigado. Aí o dentista vai lá, ele arranca o 14, sei lá por que motivo, estava fraturado, e aí ele prepara o 13, prepara o 15, e aí ele tenta colocar esse dente aqui. Aí não entra. É que esse formato que o protético fez não foi igual o formato que ele fez. Mas ele pega a broca, ele abre bem o dente, deixa mais aberto, pega a resina, põe de novo aqui dentro e aí encaixa. Aí completou, o dente ficou justo de novo. Né? Então ele vai adaptando e consegue usar o provisório que o protético fez nos dentes que ele desgastou depois. Né? Então é importante que o técnico saiba fazer preparo também. É isso que eu estava falando. Porque, às vezes, o dente está inteiro e você precisa preparar, fazer um dente provisório e mandar para o dentista. Né?
já com o preparo pronto. E, às vezes, o dentista manda uns preparos ruins, ou porque não tem experiência, ou porque aquele paciente não abre muito a boca, ou saliva demais, ou o motor dele está com problema. Alguma coisa faz... Vem um preparo assim, ó, cheio de onda. Aí você fala, Entendi. olha, aqui eu não vou conseguir fazer nenhum trabalho. Como é que eu vou fazer uma peça que encaixe justa num trabalho, num preparo que está assim? Então, você precisa saber também conversar com o dentista. Olha, as paredes são expulsivas, né? Eu preciso de ter um espaço para fazer o dente de mais ou menos 1,5 milímetro. Está muito grande, eu não consigo pôr material em volta. Ó. Não cabe nem a cera aqui, ó, já está amassando na mordida. Já, ó. Não cabe. Como é que você vai fazer metal e porcelana ainda? Então, o técnico tem que ter o conhecimento de fundamentos de preparos, né, para poder também conversar com o dentista, né? E o dentista, às vezes, faz o provisório e, às vezes, o técnico que faz esses provisórios. Quanto maior o trabalho, a tendência é o técnico fazer o provisório. Então, o dentista também vai ter que fazer o provisório para controlar a gengiva, né? Enquanto, né, para ele conseguir moldar, a gengiva não pode sangrar, né? Então, ele vai ter que fazer o controle desses tecidos gengivais. Então, só para vocês entenderem, então, esse final, meus últimos 3 minutos, as funções dos provisórios, tá? As funções desse provisório, né? Primeira coisa, eu já falei, é a estética, né? A pessoa vai ficar sem dente enquanto está fazendo o definitivo, né? Ninguém quer. Às vezes, um molar não teria tanto problema, a pessoa até fica, tá? Mas um dos motivos é a estética. A outra, fonética. Os dentes nos ajudam a falar, né? Você vê tantas sílabas que a gente fala que usa os dentes, né? Letra T. T, né? Para falar T precisa ter dentes, senão fica P, né? P não é T, né? Então ajuda na fonética. Mastigação, né? Principalmente, né? Também incisivo para cortar o alimento, né? O canino aqui para dilacerar, os pré-molares para triturar. Então, imagina a pessoa vai fazer um provisório que vai de pré-molar até segundo molar aqui, tudo isso, desgastou, preparou tudo, tchau, até a próxima, está sem dente, né? Não consegue mastigar, né? Então, a função de toda a prótese tem essas 3 funções, né? Estética, fonética e mastigação é a função de toda a prótese dentária, qualquer uma, tá? Outros casos, por exemplo, dor. Pô, o dentista desgastou o dente, tá na dentina e fala, vai embora. Aí o paciente já sai meio dolorido, aí vai tomar um gelado, arrepia até, né? Qualquer coisa que come dói. Então, o provisório, ele protege a dentina e não vai doer. Vai proteger do calor, do frio, né? O cimento provisório geralmente tem cálcio, então ele faz até bem lá para o nervinho ficar bem quentinho, gostoso, né? A dentina toda fechadinha, tá? Então, outra coisa, controlar a gengiva. Isso tá? O dentista tem que ter esse controle da gengiva. Pô, eu fiz o preparo, preparei ali por várias gengivas, o paciente foi embora. Depois de uma semana ele volta. Pô, a gengiva ela sobe em cima. O preparo ali, ainda mais se for subgengival o preparo ali, escondidinho. A gengiva não tem mais aquele apoio do dente, né? O dente foi desgastado. Agora o dente está aqui, ó. Então a gengiva, ó, que está aqui, ó, ela vai vindo, vai subindo em cima do preparo, né? Então o dente segura a gengiva no lugar, né? Então um controle do tecido gengival, porque daí na próxima vez que o dentista vai tirar, ele tira o provisório, a gengivinha tá abertinha, assim, o provisório tava afastando a gengiva, assim, ó, fica lá, fica lá, fica lá. Na hora que ele tira o provisório, ele vê o dente todo ali, fala, ô, beleza, agora vamos moldar isso aí. Ele põe o silicone lá e copia bem. Agora, se não tem provisório, a gengiva vai subindo, aí ele tenta afastar, começa a sangrar a gengiva, então a gengiva não fica bem, não fica feliz, e a moldagem não vai ficar boa. E, por fim, o provisório serve para a gente fazer um estudo, que nem eu já disse, da cor. Ah, a cor eu acho que vai ser mais clara. Do formato, da espessura. Você olha assim o provisório, tá fininho na lingual, você olha assim, tira o provisório, super fino. A pessoa mordia, estava alto, desgastava. Mordia, estava alto, desgastava. Na hora que agora ficou bom, ficou. Deixa eu ver. Aí vai olhar